Olá a todos. Essa é a segunda parte da aula 5 sobre o tempo. Eu decidi gravar essa segunda aula para falar em especificidade de análise dentro do tempo da narrativa. Então, eu vou explicar para vocês ainda os tempos que existem dentro da narrativa e que podem ser levados em conta. E, além disso, vou me referir e falar sobre os conceitos e noções que devem ser analisadas dentro do tempo da narrativa. Eu agradeço a atenção de vocês no vídeo anterior e a compreensão. Resolvi dividir em 2 vídeos porque eu acredito que seja mais produtivo. Inclusive porque o vídeo anterior ficaria bem grande. Então, eu agradeço a atenção de vocês e bora pro vídeo. O tempo, ele pode ser desenvolvido dentro de uma narrativa e existe o tempo alheio à narrativa, que seria o tempo da narração, o tempo em que se narra, e o tempo da narrativa, que é o tempo em que dentro da narrativa se desenvolve os acontecimentos. Pensando ainda nesse crivo, leva o tempo, então, da história contada dentro da narrativa, o tempo da narração, que é a temporalidade de se narrar, e o tempo que se demora para contar. Então, por exemplo, eu, Isabela, posso contar uma história no tempo em que ela aconteceu. Se a narrativa tem 1 hora, eu posso levar 1 hora para te contar o que aconteceu. Ou eu posso resumir e levar 5 minutos para te contar algo que aconteceu em 1 hora. E isso é uma questão de tempo para contar, tempo de narração e o tempo que isso acontece. Algo que precisa ser levado em consideração quando se analisa o tempo da narrativa é que, por mais que eu te conte algo que está acontecendo agora, então, acabei de deixar a minha lapiseira cair aqui na mesa. A minha lapiseira caiu no passado, mesmo que tenha acontecido agora. E para eu te dizer, deixei a minha lapiseira cair, eu já estou me referindo a algo que aconteceu agora no passado, porque passou imediatamente. Então, o tempo de quem narra, daquele que fala sobre a história, nunca é igual ao tempo que a história aconteceu. Nunca. Elas nunca podem se coincidir. Pensando nesse crivo ainda, existem 4 métodos de noções de análise para a gente entender como é que o tempo funciona dentro de uma narrativa e dessas relações entre esses 3 tempos que eu citei anteriormente. Então, seria o momento. O que quer dizer esse momento? É basicamente o tempo em que aquilo acontece. Então, ela pode ser ulterior, no sentido de o narrador conta sobre aquilo que já aconteceu. Então, eu, por exemplo, contar sobre algo que aconteceu ontem aqui em casa. Ou o narrador narrar uma história que aconteceu em um tempo anterior àquele que ele está narrando agora. E aí tem e normalmente é um passado mais ou menos distante. E aí tem a teoricamente simultânea, que é a busca da isocronia, né? Que é o tempo de exposição ser semelhante, mas é a mesma história, por exemplo, da lapiseira que eu acabei de explicar para vocês. Minha lapiseira caiu agora. A lapiseira cai, mas ela cai agora num tempo anterior, porque ela aconteceu antes de eu narrar. O tempo de narração é sempre alguns mesmo que segundos depois daquilo que está sendo dito. Então, é um simulacro de uma narração simultânea. Tem, inclusive, a narração anterior, que é a que narra aquilo que ainda vai passar. E aqui eu preciso que vocês prestem bastante atenção em um detalhe muito específico, que é isso não quer dizer, por exemplo, que uma narração anterior vai ser... Vou dar o exemplo de Novelas Página 1 do Inácio Loyola Brandão, que ele narra um país... ele narra em 71, que é quando... E não Inácio Loyola Brandão, mas o narrador. Teoricamente, em 71, mais ou menos quando o livro foi escrito, ele fala sobre 2008, 2009, que seria o futuro muito distante para ele. Só que esse futuro muito distante, claro que agora não é mais tão distante, já é nosso passado para nós, mas não é essa perspectiva de que o tempo que está acontecendo dentro da narrativa, ele não é o passado, do futuro, mas ele não está narrando algo que vai acontecer na narrativa, ele está narrando aquilo no passado ainda.
Então, essa construção de narração anterior seria mais ou menos algo como um sonho profético, uma consulta a um oráculo, algo que diga o que vai acontecer anteriormente na narrativa, e não numa projeção temporal distante da narração. E claro que é uma projeção temporal distante da narração, porque ele está projetando algo que vai acontecer para frente da narrativa, mas não necessariamente refere-se a narrar algo no futuro. É necessariamente dizer algo que vai acontecer antes na narrativa, narrar aquilo de uma forma anterior. Foi como eu falei, os sonhos proféticos ou alguma antecipação de narrativa, não no sentido de método e de escolha, mas necessariamente no sentido de fazer algo. O Gambito da Rainha, todo mundo assistiu, né? Porque eu vi a piadinha ontem do Gambito, por isso que eu fiz falei errado. O Gambito da Rainha, por exemplo, a série começa com ela acordando, tomando remédio, né? Antes de uma batalha de xadrez. E aí a gente já sabe o que vai acontecer quando que volta no tempo, né? Então é tipo, tem essa inversão, e nessa inversão, essa personagem, aquilo que a personagem vai viver acontece antes, no primeiro episódio. Então, antes dela ser pequena, quando ela tá grande e tal, aí aparece aquela cena, que é a primeira cena da série. E isso acaba acontecendo, por exemplo, nessa narração anterior. Então, é trazer ou buscar algo que vai acontecer narrativamente dentro da narrativa, não é uma projeção de tempo. Que narrar algo que acontecerá dentro da narrativa, não narrar algo sobre um futuro. Eu acho que ficou claro. Se não ficou, pelo amor de Deus, mandou uma mensagem lá no Classroom que eu faço questão de explicar de novo. Então, sobre o momento e também sobre a velocidade. Sobre a velocidade tem a ver bastante com o tempo de duração da história, o tempo de narração. Lembra que eu falei que a história pode acontecer 24 horas, em 1 hora, e aí eu posso ou contar isso em 1 hora ou contar isso em 5 minutos. Esse é um processo que o Reuter fala, que é uma questão de noção de velocidade narrativa. Em relação a isso, por exemplo, ela pode ter uma velocidade acelerada e uma velocidade desacelerada. Em relação à acelerada, existem 2 tipos comuns, que são a elipse. Então, mais ou menos assim, a história tem 24 horas. Aí eu vou e conto que o narrador vai e conta o começo das 24 horas, sei lá, na parte da manhã, e aí ele conta da noite, ele pula a tarde inteira. E aí ele pode, ao mesmo tempo, não falar sobre a tarde e falar, tipo, então de noite. Isso acontece muito, por exemplo, no Harry Potter. Ela nem fala, ela passa pro próximo capítulo, a J.K. Rowling, né? O narrador da J.K. Rowling, ela passa, no próximo capítulo, os ventos do inverno começaram a soprar e dezembro caía lentamente. Então ela pulou, sei lá, desde o dia da seleção da casa até dezembro, que é a parte do Natal para eles. Então, esse movimento de aceleração de elipse, ele acontece em várias narrativas, acelerando o tempo, basicamente isso. E o sumário, o que é o sumário? Ao invés eu vou dar o exemplo do Harry Potter de novo. Ao invés dela falar, por exemplo, no próximo capítulo, ela só falar de dezembro, no final do capítulo anterior ela vai e fala: os próximos meses passaram-se tranquilamente, com muitas atividades escolares para serem feitas. Tem nada muito interessante acontecendo. Então, isso é um sumário. Ela resumiu esse tempo, ao invés de apagá-lo. Então, tem alguns teóricos que chamam isso de resumo. Então, sumário, resumo, entra na mesma... Nessa questão, entra no mesmo espectro. Ainda assim, existe uma busca de equiparidade, e isso em relação àquela narração simultânea, em relação à velocidade,
e é mais ou menos narrar durante o mesmo tempo. Então, normalmente isso acontece com diálogos. O Madame Bovary tem uma cena em que isso vai acontecendo dessa forma, e que é uma busca de manter tudo semelhante e realista o suficiente. E essa é uma busca realista por si, e é significativamente importante. Em relação à desaceleração, que eu disse que era outra questão de velocidade, tem a expansão de momentos ou de ações secundárias, no sentido de literalmente expandir momentos. É como se o autor ele pegasse aquele um segundo que aconteceu e ampliasse ele para especificar alguns detalhes que normalmente, eu posso falar desse lip tint. Aí eu falo, isso é um lip tint. E isso eu tô narrando no tempo normal. Aí eu vou expandir isso. Então, esse é um lip tint com a tonalidade vermelho 2. E esse vermelho 2 pinta só tal coisa e ele tem todas as especificidades. Se eu deixar cair no chão, essa coisa não vai quebrar, porque o vermelho me lembra o sangue da minha avó, que aconteceu, e aí eu posso criar toda uma história baseada nesse lindo lip tint. E aí é mais ou menos essa expansão, é aumentar. Tem um exemplo que era muito engraçado quando eu fiz a minha graduação, minha primeira graduação, que o meu professor ele falava que um autor ele podia ficar 4 páginas falando sobre a vista da janela e que olhar para a janela podia custar nós um segundo só. Então é mais ou menos isso, assim. Às vezes é uma expansão, um aumento de algumas ações que são menores e tem uma duração de tempo menor. E ainda tem a repetição de informações. Então, a repetição, eu não vou me aprofundar muito, até porque isso é coisa do professor Wellington. O Wellington é expert em repetição. Mas é basicamente o narrador ficar repetindo alguma informação de novo. Por exemplo, os olhos do personagem eram azuis. Aí ele fala de novo, os olhos do personagem azuis. Os olhos do personagem azuis. Os olhos do personagem azuis. E aí isso expande a narrativa, porque é uma informação que já tinha sido dada e que não tinha necessidade de ser repetida e acabou sendo repetida por intenção. Todas essas especificidades usualmente são por intenção do narrador, dentro daquela produção de texto que nós vimos sobre a questão de narratologia também. Ainda pode acontecer as questões da digressão, que é a intervenções do narrador no que está sendo dito. E isso é muito interessante porque essas digressões, por exemplo, o Machado de Assis faz bastante, tipo, cara, leitor, não perca seu tempo pensando que isso é importante. Então ele vai, e ao invés de só contar o que está acontecendo, ele vai interfere, dá juízo de valor, e esse movimento é um movimento de desaceleração da velocidade de se contar uma narrativa. Ainda assim, tem a frequência. Em relação à frequência, existem 3 formas de ver a frequência. Então, quais são? A singulativa, a interativa e a repetitiva. A singulativa é igual. Então, narra uma vez aquilo que aconteceu uma vez só. Então, a minha lapiseira caiu. Não, vou melhorar. Um professor entra na sala e deixa cair todos os livros dele. E aí eles põe os que ele catou em cima da mesa, sai, busca mais livro, põe mais livro em cima da mesa. Aí ele sai da sala, traz uma garrafinha d'água, aí volta, a garrafinha d'água cai no chão, ele pega a garrafinha e guarda. Aí ele pede para os alunos escreverem sobre isso. Eu acabei de contar uma vez aquilo que aconteceu. E aí a iterativa é menor, então ele conta uma vez aquilo que aconteceu várias vezes. Então, se um desses alunos disser, o professor saiu e entrou na sala, colocou os materiais dele em cima da mesa. Ele contou uma vez aquilo que o professor entrou e saiu, fez. Então, uma vez só. E a repetitiva conta N vezes aquilo que aconteceu uma vez só. O professor realmente entrou na sala,
e saiu. E trouxe os materiais dele para dentro da sala. Mas aí cada aluno tem um ponto de vista. Então, um aluno vai contar toda essa história uma vez, o outro vai contar toda essa história uma vez, e isso acaba repetindo várias vezes. É possível, por exemplo, tem várias histórias que fazem isso. Tem um filme que chama O Preço do Amanhã, que ele tem eles normalmente, todos os dias a menina, gente, não é spoiler, todos os dias a menina morre, e aí todos os dias ele tenta salvar ela. Todos os dias ele tenta salvar ela e aquela fica repetindo várias vezes, só que aquilo aconteceu uma vez só, certo? Aí tem questão também da ordem. A ordem ela pode ser ou cronológica ou anacrônica. Cronológica é mais ou menos seguindo o que a gente conhece de tempo hoje em dia. Tranquilo. Agora, a anacrônica, elas podem ser objetivas, então um corte temporal específico, outro corte temporal específico, ou elas podem ser subjetivas, e aí já entra no tempo psicológico. Por exemplo, Alegria Breve, do Virgílio Ferreira, que é um livro que eu amo e odeio. Tem uma questão de amor e ódio com esse livro. O Alegria Breve, do Virgílio Ferreira, é uma narrativa psicológica, então, por vários momentos, ele fala sobre a esposa, ele começa o livro como hoje eu enterrei minha esposa. Aí dá 5 minutos ele tá conversando com ela na cozinha, e você fica tipo, ele tá conversando com ela na cozinha, mas ele acabou de enterrar ela, e você vai entender que tá tudo dentro da cabeça dele, e que aquilo, o tempo tá acontecendo dentro do tempo psicológico dele. Outro romance psicológico é o Dom Casmurro, que isso que faz com que aquela pergunta seja tão repetida, vou usar esse termo. Então, em relação à anacronia, ela pode ser anacronia por antecipação ou anacronia por retrospecção. A anacronia por antecipação, ela tem a prolepse, que é a antecipação do tempo, e uma catáfora. Por exemplo, uma prolepse que antecipa o tempo seriam aqueles sonhos proféticos ou a visita de um oráculo, assim, é uma antecipação de narrativa. Em media res, no meio da narração, é o exemplo que eu dei do Gambito da Rainha, que ele pega um pedaço no meio e põe no começo. Isso é muito comum em métodos de cliffhanging, que é o manter o gancho, né? É manter o gancho para a próxima série. Então é algo comercial e narratológico de um método cinematográfico e até relacionado ele surge com os boletins, né, das revistas. Os livros eram postados em boletins e tal. Então começa tipo, o último capítulo, o sujeito quase caiu do penhasco. Você tem que ler o próximo da próxima semana, precisa saber o que vai acontecer com aquele personagem. E isso foi sendo desenvolvido, esse cliffhanging. Então, o In Media Res, ele faz essa antecipação de narrativa para que a gente fique pensando, para que o leitor fique pensando o que pode ter acontecido com aquele sujeito. Em relação à retrospecção, tem a analepse, que é um recuo no tempo, ou a anáfora, que é o que a gente chama de flashback. Então, eu preciso explicar, o narrador preciso explicar o porquê que tal coisa está acontecendo. Eu preciso explicar por que tal coisa está acontecendo, então necessariamente eu vou me lembrar de alguma coisa que aconteceu para justificar a minha ação. É também uma ferramenta de explicitar narrativa e criar um melhoramento de relações narrativas. E o flashback, acho que a maior parte se conhece, tipo, lembrar de algo que aconteceu comigo quando eu era criança e esse tipo de movimento. Em relação ao tempo, essa é a segunda parte do vídeo, e essas são as categorias de funções de tempo e da narrativa por meio do tempo dentro da narrativa, como analisar essas 4 noções dentro da narrativa. Obrigada pela atenção de vocês. Tchau!